Depois de passar por um período bastante conturbado, de viver uma má fase, em que o Flamengo chegou a ganhar somente um jogo em 5, jogo esse em que a equipe teve uma atuação bem abaixo do esperado contra o Amazonas no Maracanã pela Copa do Brasil, 2 derrotas seguidas contra Bolívar e Botafogo. Agora o Flamengo já vem de 7 jogos sem perder, eram 6 vitórias seguidas, empatou no domingo passado contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Eu quero trazer no vídeo de hoje alguns números que comprovam essa boa fase do Flamengo, alguns números bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vamos falar um pouquinho também sobre um aspecto que vai um pouquinho além da tática, né? Questão da entrega dos jogadores, o quanto que o time tem se mostrado forte mentalmente, quanto que os jogadores têm se dedicado em campo. E aí, vamos falar de tática? Pessoal, antes da gente seguir com o vídeo, eu quero fazer aquele pedido clássico de sempre, mas que eu tenho que fazer, que é muito importante. Deixa o like no vídeo, tá? Também se inscreve no canal. Alcançamos a marca de 12 mil de ontem para hoje. Muito obrigado a vocês que têm se inscrito aí no canal, que têm dado a força aqui para o nosso trabalho. Agora vamos para 13, vamos para 14, vamos para 15, vamos para cima. Então, conto com vocês. Muito obrigado pela ajuda mais uma vez. E o céu é o limite. Bom, vamos falar aqui de alguns números bem interessantes, acho que vocês vão gostar de saber de alguns números aqui que estão um pouquinho além para os números que a gente está acostumado a ver no dia a dia de melhor ataque, a gente vai até falar sobre isso também, mas tem alguns números aqui um pouco mais aprofundados que eu tenho certeza que vocês vão gostar de se deparar com eles e também vão entender o quanto que esses números traduzem a eficiência do Flamengo, o quanto que esse time tem sido forte, prevalecendo muitas vezes em campo sobre os seus adversários, o quanto que o trabalho do Tite está em franca evolução, o quanto que o Flamengo hoje é um time confiável, difícil de ser batido. Então, vamos lá para os números. A gente está falando aqui de números do Campeonato Brasileiro, tá, gente? O Flamengo é o segundo em número de finalizações, 12,8 finalizações em média por jogo. A gente que tanto reclamou, que tanto pediu, e eu me incluo nessa galera, obviamente, para o Flamengo chutar mais, finalizar mais. O Flamengo é o segundo, tá só atrás do Palmeiras, tá? Então, isso é um número muito bom, muito legal. Olha esse outro número aqui também, que número bacana. Primeiro em finalizações no alvo. Além de ser um time que vem se impondo e que vem conseguindo entregar um número bom de finalizações, também é um time eficiente nas finalizações. 42% de acerto é o primeiro nessa estatística no Campeonato Brasileiro. É o quarto em chutes de fora da área, algo que também a gente cobrava bastante. Ano passado o Flamengo chegou a estar em último, penúltimo, entre os últimos ali em chutes de fora da área. E agora já está figurando ali no top 5. Isso é muito importante para o time também se impor em campo, esses chutes de fora da área. Essa é uma estatística bem legal da gente ver também. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato com 16 gols e um XG de 12,56. Os gols esperados estão bem abaixo dos gols de fato marcados. Então é um time que tem se mostrado eficiente, não está perdendo tanta chance. Normalmente quando você tem um XG mais alto que o número de gols que você consegue fazer, isso é um sinal de que você está sendo pouco eficiente em aproveitamento de grandes chances. Hoje o Flamengo virando um pouquinho essa chavinha, conseguindo virar esse jogo de também um outro problema que vinha sendo recorrente ano após ano no Flamengo de perder muita chance. Não está acontecendo. O XG é mais baixo do que o número de fato de gols que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro. Quarta melhor defesa com 8 gols e poderia até ser melhor, hein? Tomou um gol de bobeira ali no último minuto contra o Grêmio, tomou um gol num lance ali de azar do Davi Luiz, que a bola bate nele ali no pênalti, né? Nem sofreu tanto assim contra o Atlético Paranaense fora de casa, então continua sendo uma defesa sólida. Acho que esse número da defesa ainda vai melhorar. O Flamengo vai figurar entre as melhores defesas do campeonato. Até o final, é a impressão que eu tenho. Vamos seguir aqui agora para posse de bola. Rafa, mas por que você está falando de posse de bola? Posse de bola não significa tanta coisa assim. Sim, eu sei. O Flamengo, por exemplo, teve menos posse de bola do que o Grêmio no penúltimo jogo, na vitória, por 2-1, mas jogou melhor do que o time gaúcho. Eu estou falando da posse de bola por quê? Porque o time que, em tese, é um time que gosta de acelerar bastante, o próprio Tite já falou que ele é mais Klopp do que Guardiola nesse sentido. O time acelera, rouba a bola no ataque, acelera as jogadas. Quando precisa trabalhar com um pouco mais de calma, trabalhar a posse, rodar a posse, ataque posicional, achar o melhor espaço, também está conseguindo fazer isso. Então o Flamengo hoje é um time que consegue ser, ao mesmo tempo, agressivo, acelerando e também mantendo a posse com calma, rodando com calma, achando o melhor espaço. Isso é muito importante para uma equipe ter essa versatilidade, essa capacidade de ser tanto agressiva acelerando, quanto também assertiva quando está com a posse um pouco mais trabalhada com um ataque posicional. Terceiro, em cruzamentos certos. O Flamengo sendo eficiente aí com 40% de acerto em cruzamentos. E olha só esse dado aqui que legal. 73 cruzamentos do lado direito, 75 do lado esquerdo. É um time que trabalha pelos dois lados do campo, um time equilibrado também.
Esse dado também me chamou bastante atenção. Time que menos perde a bola. Outro dado que mostra o quão eficaz esse time tem sido, o quão lúcido os jogadores têm sido dentro de campo, a eficiência desse time do Tite. Time que mais entra na área do adversário. Um dado que mostra pra gente o quão esse time tem sido forte em termos de prevalecer no campo de jogo, amassar o adversário, estar mais forte. Primeiro, em chances de gol. Quem mais cria gol nesse Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Em média, 7,67 por jogo. Esse é um número bastante interessante. De novo, demonstrando a capacidade que esse time tem de criar jogadas, de jogar pelos lados, de criar pelo meio, de bola parada. O time chega na baliza do adversário de diferentes formas, em contra-ataque, em ataque posicional, rodando a posse com calma, em bola parada. Então, o time é bastante eficiente de diferentes formas, né? Capaz de criar muitas chances de gol. A gente está vendo aqui agora que o Flamengo é o primeiro em disputas defensivas ganhas. Mais um dado que mostra a eficácia do time. Não é o que mais disputa defensivamente, mas é o que mais ganha as disputas. Então a gente viu, por exemplo, finalizações no alvo, o Flamengo indo bem, time que menos perde a bola, primeiro em disputas defensivas ganha. Isso mostra muito assertividade, eficácia, eficiência da equipe, né? Parabéns para a comissão técnica pelo trabalho bem feito, especialmente depois daquele momento conturbado, né? Conseguindo virar a chavinha, e para os jogadores, obviamente, que estão conseguindo botar tudo isso em prática nas partidas. Para além dos números, para além dos dados, para além das estatísticas, para além da parte tática e técnica, o Flamengo tem sido também um time que me chama a atenção pela luta. Isso ficou mais latente, isso ficou mais óbvio, saltou mais aos nossos olhos na partida em Curitiba. O Flamengo também virando uma partida contra o Vasco. Essa fase difícil que o time vive, de muitos desfalques, faz com que os jogadores, com que a comissão técnica queiram se superar na adversidade. Isso faz parte da vida. Fazendo uma analogia aqui, né? Quando você está vivendo uma adversidade ali também no seu trabalho, como os jogadores do Flamengo estão vivendo, é hora de se superar. Então é comum, é normal que times se superem e mostrem um pouco mais de raça, um pouco mais de garra, um pouco mais de disposição nas partidas quando estão desfalcados, quando estão vivendo uma adversidade. Isso é natural do ser humano. Mas, na minha visão, eu quero ler vocês aqui nos comentários também, o que vocês pensam sobre isso. Eu vejo que desde que o Tite assumiu o Flamengo, a equipe não deixou de ganhar jogos e nem perdeu partidas porque estava com uma atitude blasé em campo, porque estava andando em campo ou não se entregando como deveria. Eu quero dar aqui o crédito ao Tite e à sua comissão técnica, porque na minha forma de ver, o Flamengo não perdeu partidas porque estava de corpo mole, por assim dizer, né? Muito entre aspas. Grêmio, ano passado, deu um apagão ali, tomou 3 gols em 10 minutos, mas não foi porque parou de correr. Perdeu o foco ali, errou algumas coisas no aspecto técnico, por exemplo. Atlético Mineiro no Maracanã também não foi por falta de vontade. O Atlético foi melhor tática tecnicamente. Aquela partida contra o Santos, que o Flamengo perde também ano passado, gol no final do chute de longa distância lá do Joaquim. O Flamengo jogou muito tempo com um a menos naquela partida. Esse ano, Bolívar, La Paz, altitude, contexto muito difícil. Enfim, o próprio Palestino, que muita gente falou sobre a questão anímica, de dedicação, eu não vi dessa forma. Acho que o Flamengo perdeu porque estava mal tecnicamente, perdeu chance de gol, desperdiçou chance de gol. Teve um contexto ali difícil de campo pesado e os jogadores tecnicamente muito mal. Escolhas ruins do Tite também naquela noite, taticamente. Jogo contra o Botafogo, o Flamengo perdeu, mas não foi por falta de entrega. Tentou, lutou até o final, prevaleceu no campo de jogo durante boa parte do primeiro tempo, poderia ter saído com um gol no início. Então, eu vejo que o Flamengo perde mais as partidas ou deixa de ganhar, muito mais por questões técnico-táticas do que por questão de não estar se entregando, do time não estar fazendo o que tem que fazer para disputar mais, para competir mais. Muita gente, por exemplo, fala sobre o Flamengo fazer 1 ou 2 gols e às vezes puxar o freio de mão. No estadual a gente viu isso algumas vezes, mas tinha um contexto ali por trás, fazia sentido algumas vezes dar uma segurada por conta do calendário, por conta de um contexto ali que se colocava daquela forma. O Flamengo, por exemplo, jogou a final contra o Nova Iguaçu, ganhou de 3-0 com o freio de mão mais ou menos puxado, porque tinha um jogo na quarta-feira contra o Bolívar, em La Paz. Então, tem contexto que a gente precisa avaliar também. Então, não vejo o Flamengo, de forma alguma, deixando de disputar, deixando de se entregar. Acho que cada vez mais a gente vai ver o Flamengo disputando, competindo, sendo um time agressivo dentro de campo. Os jogadores estão cada vez mais entendendo a importância de disputar, de competir. A gente está em 2024. Competir, disputar, lutar em campo não é algo negociável, é inegociável. Você tem que chegar lá e fazer isso. Não tem outra opção. Muito mérito aí para a comissão técnica do Tite, que faz os jogadores entenderem isso a cada dia também. Isso é muito importante para o Flamengo. Para você que chegou até o final desse vídeo, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento dos cursos do Laboratório do Futebol. O LabFoot é parceiro aqui do canal Falando de Tática.
os cursos do LabFoot têm o melhor custo-benefício do mercado. Você não pode deixar de conferir os cursos do LabFoot. Tem curso para você que quer só conhecer um pouquinho mais sobre futebol, tem o Explorando o Jogo, tem os Sistemas Táticos, tem também os cursos para você que pensa de repente em trabalhar nessa área, cursos mais aprofundados, tem a comunidade Mestres da Análise, que é muito legal, tem também o combo de cursos com o Explorando o Jogo, o Edição de Vídeo e o Minha Primeira Renda com Futebol, para você monetizar o conhecimento com futebol. Então, entra aqui na descrição do vídeo, tem todos os links. Se você se interessar por algum desses cursos, se entender que esses cursos fazem sentido para você, você vai clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo, porque você vai conseguir desconto nesses cursos, já que o Falando de Tática e o LabFoot são parceiros. Um abraço para meus amigos Rafa Scout, Vicente Caldas, feras brabas aí do mercado do futebol. E também quero convidar vocês a virarem membros do canal Falando de Tática. A partir de R$5 você ajuda o canal, tem benefícios muito legais em troca. Clica aqui em Seja Membro, você vai descobrir que benefícios são esses. Vale muito a pena, é isso que eu posso te garantir. Você não vai se arrepender, beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço. Amanhã a gente está de volta aqui com o pré-jogo de Flamengo e Bahia. Fui, valeu!